Eu acho que trabalhar com a hipótese da finitude, trabalhar com a hipótese que as coisas são bonitas porque terminam, é fundamental. Por que que uma flor natural é tão mais bonita que uma artificial? Porque ela vai morrer logo. Ai, mas é tão triste isso. Aí não combina com aquele momento histérico da felicidade, entendeu? Não, mas não a beleza combina. da vida está na sua brevidade. Isso a torna única, irrepetível, a torna um desafio. Eu acho isso maravilhoso, não é? Maravilhoso. Se você prefere um conselho de Epicuro, ele diz, não se preocupe, você nunca, Adriano, estará com a morte. Porque quando a morte estiver, você não estará mais. Enquanto você estiver, a morte não estará. Não? Mas é preciso trocar de assunto de morte, senão sua audiência vai cair. Não, A é porque morte é acho que terrível. a morte é terrível. Não, mas as pessoas também, eu sinto que não importa a idade, as pessoas têm pavor. Aliás, meu filho tem 6 anos, ele está numa fase que ele fala de morte com muita naturalidade. Então ele fala para mim, mãe, quando você morrer, eu vou poder fazer não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, oi? Ele me dá cada susto que eu falo, meu Deus, o que ele está falando? A criança administra melhor a morte? Porque ela não tem noção do que seja, nem a doença, nem a morte estão próximas da sua consciência. Então você pode falar com muita naturalidade de morte para uma criança de 6 anos, mas você talvez não possa falar com alguém de 90, porque quando está distante nós não temos esse terror presente que a morte provoca em todo mundo. Mas volto a Epicuro, não se deve viver temendo a morte e não se deve amar a vida de tal forma que suponhamos que sair dela seja uma tragédia. Deve-se honestamente viver e tranquilamente morrer. Ai. Eu gostaria de perguntar se você acha que a tomada de consciência do Hamlet faz com que ele perca o medo da morte e se você acha que a nossa sociedade se esquece um pouquinho desse fato que nós vamos morrer. A pergunta objetiva seria por que ter medo do que é inevitável? Como eu não posso ter medo do pôr do sol, eu não posso ter medo da morte. Não adianta eu dizer, acho que amanhã o sol vai nascer. Eu não posso ter medo daquilo que, independente da minha vontade, vai ocorrer. Então, a morte é absolutamente estranho, o medo da morte. As pessoas chegam a um grau do eu que, como diz num belíssimo livro Boris Fausto, O Brilho do Bronze, ele fala de um amigo que disse, eu não acredito em Deus, mas se houver algo eu volto para lhe dizer. Ou seja, talvez não exista um Deus, mas o meu eu existe. E ele vai sobreviver na eternidade e vai voltar. É uma crença de que o meu eu é mais forte até do que Deus. É interessante isso. Eu acho que o medo da morte tem uma resposta religiosa clássica. E o medo da morte é negado na nossa cultura. Mas, na verdade, nós não pensamos que nós possamos ser mortais. O fato de que cada vez mais nós queremos prolongar a juventude é um momento histórico muito específico. Ou seja, o fato de que a velhice seja tida como um defeito e não como um estágio apenas da existência, é um fato muito contemporâneo, desde a ascensão da juventude a partir da década de 60 do século XX. O fato de que os jovens dominam uma tecnologia que os mais velhos não dominam e pela primeira vez na história, os mais velhos não são os detentores do saber da tribo, mas os mais jovens, faz com que nós, inclusive, nos submetamos a coisas absolutamente estranhas para parecermos jovens. Eu tenho colegas da minha faixa etária e alguém os chama de senhores, vai parecer que eu sou velho. É sempre uma questão de comparação. Se eu vou me comparar com uma planária ou com a pirâmide de Kelps, para saber se eu sou velho ou se eu sou jovem. Como eu já cumpri mais da metade da existência, dizer pelo menos que eu sou uma pessoa experiente é justo. E é inevitável que assim seja. Mas o que eu quero dizer é que o medo da morte é sinal de falta de conhecimento. A grande sabedoria de vida é a preparação para aquilo que vai dar sentido a tudo que eu fiz, que é morrer. Quando eu morrer, eu terei dado sentido a tudo que eu fiz. E poderei dizer, quiçá, o que disse Gandhi, um pouco antes de ser assassinado, em janeiro de 48. Qual mensagem o senhor deixa para a Índia? E ele responde, a minha mensagem é a minha vida. Esta é a grande questão. A morte é inevitável. Ter medo dela é absolutamente estranho. Eu tenho medo, vai morrer igual. Bom,
Se você acha que deve se matar, seja discreto, não precisa ficar em um local famoso nem jogar um avião. É isso. Mate-se discretamente. Vá à Índia, tome um copo d'água numa praça e pronto. Discretamente, né? Suavemente sentado numa praça e pronto. É isso. Não precisa levar dezenas, porque a pessoa que quer se matar num local famoso ou levar um avião, mais 149 pessoas junto, é uma pessoa que não é um suicida, é um carente, é um narcísico, que quer dar um sentido glorioso à sua morte, já que sua vida não teve absolutamente nenhum. A vida, gente, sem a morte, hamletianamente falando, seria insuportável. A Sibila Cumana, que pediu a juventude eterna ao deus Apolo, e se esqueceu, a vida eterna, esqueceu de pedir a juventude, quando completou 1000 anos queria morrer, mas não conseguia. Os vampiros são melancólicos, porque são eternos. Em crepúsculo, alvorecer, pôr do sol, arrebol, os vampiros são sempre depressivos, estão sempre mal, sempre olham para baixo, meia luz, porque os vampiros não morrem. É só morrer que torna a vida plena de sentido. Se eu chego e digo, este é o último, se essa fosse a última aula que eu vou dar na minha vida de professor, essa aula teria um sentido extraordinário. É exatamente o fim que torna algo mais importante. Morrer é o que nos torna úteis e práticos. E quando eu for esquecido, a minha vida terá atingido seu pleno patamar. Porque ser esquecido significa que o papel foi cumprido. E como qualquer ser, eu desapareci. Não é melancólico e não é depressivo. É absolutamente alegre. Melancólico e depressivo é você querer esconder a idade ou a falência inevitável da vida. Absolutamente inevitável. A morte biológica é um dado universal de todas as culturas, em todas as épocas. Como eu penso, como eu ajo diante da morte, qual a memória que eu estabeleço diante da morte, é um dado absolutamente cultural. A ascensão do dia de finados tem a ver com a ascensão da ideia de purgatório, que a partir do século XI, XII e XIII cresce na Igreja Católica. A morte como uma festa no México, a morte pública entre os jainistas, uma morte épica e pública que sirva de exemplo para toda a comunidade, a morte com cremação, a morte com enterro, a morte com velórios enormes ou a morte com velório curto, tudo isso depende de cultura. A morte biológica é um dado absolutamente técnico. A morte, como eu reajo diante dela, é fruto de cultura e de história. Nós temos uma sociedade marcada hoje pela tanatofobia, por um certo horror da morte. Não se fala de morte, não se executa em público, os corpos devem ser cobertos, morre-se, como você lembrou no início, de forma asséptica em hospitais, de forma cada vez mais medicalizada. Bem, os jovens, como bem lembrou a Marilene, não são muito íntimos dessas demonstrações sociais e simbólicas. Prefeririam, ao invés de ir ao cemitério, escrever hashtag tô de luto. Talvez fosse mais prático do que tudo isso. Os jovens estão mais longe da morte. Os jovens são menos solidários a uma ideia que está tão distante delas. Provavelmente temos raiva do que os jovens dizem, porque nós também não gostamos de velórios, nós também não gostamos de hospitais e não temos essa liberdade, como eu escrevi hoje num artigo, não temos essa liberdade de dizer eu não quero estar num lugar onde só há tristeza. Mas nós fomos educados a uma ideia social de solidariedade. Na verdade, o tema da morte diz muito pouco respeito aos mortos, diz respeito sempre a quem fica, diz respeito à nossa dor, à ausência e a fila andando que nos lembra a nossa própria finitude, que é sempre uma coisa difícil. Como diz Woody Allen, não tenho nada contra a morte, só não gostaria de estar presente. Como nós temos enterros rituais pré-históricos, com amuletos, flores e outros elementos, nós não sabemos, a gente corre risco do que a gente chama na área de humanas de fenomenologia, estabelecer uma continuidade que talvez não exista, mas certamente em parte para que os mortos descansem, em parte para que se afastem do nosso mundo, ou que não nos causem mal. Nós cercamos os cemitérios com elementos religiosos, túmulos, como lembro que Thomas, com grades de ferro, que são elementos de isolar
magneticamente os mortos. Há uma crença judaica de não vir direto do enterro para casa para que o anjo da morte não nos acompanhe. Nós temos respeito e medo dos mortos. Haja vista que os mortos são para serem lembrados no dia de finados e os mortos também são para assustar todos os filmes de terror. Os mortos são uma coisa ambígua na nossa cultura, porque, como você disse muito bem, a única certeza universal é essa. Então nós fazemos o que, muito mais do que eu, uma psicóloga como a Marilena pode defender, que é uma denegação da morte. Nós ficamos transportando para discursos simbólicos, ficamos atenuando com o nome finados o que é dia dos mortos, ficamos dizendo que fulano faleceu quando ele morreu, ou como preferem os kardecistas, desencarnou. São várias maneiras de eu dizer que eu estou afastando. Óbito, né? Veio a óbito, técnica, né? veio a óbito. Em breve gerúndio, né? Fulano está morrendo, em breve o gerúndio também. A morte nos assusta, assusta quase todas as pessoas, né? E nós não falamos dela, porque o simples nome é uma espécie de Voldemort. O simples nome já atrai a ideia da morte. Seria bom pensarmos em buscar uma forma de viver para sempre, para nunca sofrermos? O que você acha, Camargo? Eu acho a eternidade, os vampiros são sempre melancólicos, não é? Porque viver muito é demais. Você tem uma velha lenda mitológica de uma pitonisa, uma sacerdotisa de Apolo, que pediu a vida eterna, mas esqueceu de pedir a juventude. A Sibila Cumana, como era chamada, começou a envelhecer. Depois colocaram-na numa gaiola e ela só dizia: quero morrer. Quero morrer. Eu acho que a finitude da vida é uma das grandes chaves da beleza da vida. Por isso que flor natural é melhor do que flor artificial, porque a flor natural vai passar em poucos dias. A artificial fica naquele brilho plástico por muito tempo. Quer dizer, uma estátua é pior do que um ser humano. É sermos feitos de matéria finita, estarmos imbuídos na finitude, que dá à vida grande parte do seu prazer. Agora, é a nossa contradição. Todas as religiões nos garantem que vai ser muito melhor depois. E todas as religiões têm ritos que falam da dor e da tristeza e de tudo isso. Se nós fôssemos de fato religiosos, comemoraríamos a morte de uma pessoa no sentido de festa. Mas como não somos de fato religiosos, apenas temos crenças religiosas, nós sentimos essa dor eterna. Ainda que a religião seja, sem dúvida, a ideia mais completa para se tratar simbolicamente da perda e da morte e da dor. A ciência não seca lágrimas. Não posso dizer a uma mãe que acabou de perder um filho: seu filho é feito de moléculas de carbono, tudo que é feito de carbono tende a desaparecer, inclusive eu e a senhora. Eu devo dizer: ele está no céu, está nos olhando, não sofre mais e vamos nos reunir a ele. Isso consola, né? A ciência não consola ninguém. A ciência criou Prozac, mas não criou uma simbologia para eu poder enfrentar a dor.